Olá! Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes Ao Sagrado das Coisas. E Feliz Natal! Feliz Natal, pessoal! Então é Natal. Aproveitem esse momento de muita renovação, de muito amor. Aí a gente deseja muito amor para vocês, as famílias de vocês. E a gente veio hoje contar um pouquinho sobre algumas das histórias que a gente gosta, que a gente sempre retorna a elas assim, a respeito das origens do Natal e as origens dessas principais figuras, dos protagonistas desse momento, dessa festa, que é o Papai Noel e Jesus Cristo. Tem uma história que eu até contei no ano passado no meu Instagram e fez maior sucesso, e eu adoro muito mesmo, porque é uma história que remonta aos primórdios. E acho que a gente queria começar por ela, né? É uma história que a gente ouviu de uma figura muito especial da cultura brasileira, que é O Que Maravilha. É O Que Maravilha, aquela entidade, né, de uma muito inteligência do maravilhosa. além. E a gente teve a oportunidade de conhecer ela, né? A gente participou de um ritual xamânico com ela que foi muito interessante, assim, e aí ela contou essa história que a gente vai compartilhar com vocês agora. Ela era russa, né? Era russa, de família, de origem Mais alta russa. que o Henrique, ou pelo menos com o cabelo era. Cabelo e bota sempre, né? Maravilhosa. E aí ela contou uma história que é sobre a origem dessa figura Papai Noel. Que é, inclusive, a origem provável da figura de São Nicolau também. Existia um rito de passagem da cultura nórdica que era dos garotos para homens, né? Um rito onde durante essa época do inverno eles tinham que sair de suas casas, né? da sua vila, e caçar um urso e trazer como alimento para a comunidade. Eles saíam, ficavam lá por um tempo, né? Até conseguir fazer essa caçada, era um rito bastante perigoso. Eles tinham que matar o urso e aí eles tiravam a pele do urso e se vestiam com ela ao contrário. Então eles colocavam o pelo para dentro, né? E ficava aquela carne, né? Aquela carne por cima, então ficava como se fosse aquele manto vermelho, né? Que a gente vê hoje no Papai Noel, com os pelos para dentro. E eles iam de trenó para poder colocar a carne de volta no trenó, né? Então eles vinham com o trenó, o pacote vermelho era as carnes, né? O presente, né? O presente para a comunidade é aquela carne daquele momento do inverno que era tudo mais escasso. Então, essa figura de um garoto que se transforma num homem, que chega para sua comunidade ali com essa figura ancestral arquetípica do Papai Noel, né? Todo de vermelho, com a sua gola branca, né? Que era pelo do urso que ele acabou de caçar. Essa versão é muito interessante. É muito legal. E a barba xamânica aí. A barba era a neve, a própria neve, porque a gente perguntou pra ela, né? Tá, mas eram garotos para jovens, né? Então barba branca era essa barba desfeita, né? Por alguns dias ali no meio da neve, e ele chega com ela toda branquinha. Uma das figuras, né? Uma das origens aí dessa entidade que é o Papai Noel, né? Que daí também lá para o século III, já depois de Cristo, já não tão associada ao xamanismo, né? Mas ao cristianismo primitivo, né? Teve uma figura conhecida como São Nicolau, né? Essa figura que presenteava as crianças, presenteava as famílias carentes, né? Então, ela foi canonizada em 1800 e pouco. Que foi quando os restos dele foram levados para a Itália e aí essa história se popularizou ainda mais pela Europa. Histórias que ele poderia... Tem algumas histórias que contam que ele presenteou as comunidades ali mais carentes com a herança que ele tinha recebido. Então, um cara que fez aí uma distribuição de renda, né, presenteando as crianças, os adolescentes, os jovens, as famílias carentes. Então, é uma figura interessante que foi canonizada e que também tem a ver com os navegadores, né, Ju? Ele fez uma travessia muito perigosa depois que os seus pais faleceram e enfrentou uma grande tempestade em alto mar
E aí ele rezou e disse que a tempestade apaziguou. Então ele é um santo muito fala assim, devotado? Um santo devotado. Os marinheiros. Os marinheiros são devotos. Alguns marinheiros são devotos a São Nicolau. Então tem várias igrejas em cidades litorâneas que são para São Nicolau. Tem uma história muito interessante de São Nicolau, que conta que... Quer contar aquela história das 3 filhas? Das 3 filhas, tinha um mercador que era um comerciante que estava passando por um perrengue financeiro. Ele estava sem condições de sustentar as filhas. Eram jovens ali. E também não tinha dote para que elas se casassem. Então ele estava no limite de oferecer elas em prostituição, assim. Então, em uma noite, São Nicolau jogou pela janela 3 saquinhos. Janela não, pela chaminé. Pela chaminé, ó. Jogou pela chaminé 3 saquinhos de ouros que caíram exatamente nos 3 pares de meia que estavam ali na lareira para secar. Tem essas meias, né, que a gente costuma botar sapatinho, meia, assim, né? O presente do Papai Noel. Essas imagens arquetípicas que perduram até hoje, né? Alguns símbolos aí desde essa época mais arcaica que a gente vem vendo das origens do Papai Noel. Mas, séculos depois, né? Isso a história dele é do século 3, 4 depois de Cristo. A chegada da imagem desse santo, desse velhinho, que era comemorado a festa de São Nicolau no dia 6 de dezembro. Dia 6 de dezembro. A imagem dele é uma imagem de um bispo, ele era bispo, e aí tava com uma túnica branca, aquela coisa vermelha por cima e o chapéu de bispo com o cajado de pastor. Essa figura ela vai se transformando e chega... Estava dizendo que era dia 6 de dezembro se comemorava, né? Se trocavam presentes em homenagem a esse santo, né? São Nicolau, que presenteava as crianças. Mas daí essa festa foi retirada do calendário católico e quando chega na América do Norte, o São Nicolau ele chega, os festejos da São Nicolau chega com outro nome, chega com Santa Claus, né? Então quando por causa dos noruegueses. Os noruegueses e alguns outros povos nórdicos que chegaram na América do Norte levaram consigo essas festas a São Nicolau, né? Mas tem uma outra coisa além da imagem do Papai Noel, que é a árvore de Natal, né? Então a árvore de Natal também é um outro símbolo que perpassa séculos e séculos aí, chega até nós, né? Com esse hábito de enfeitar a árvore, né? Mas de onde vem isso tudo, né? De onde vem assim o hábito de colocar esses enfeites, né? Os presentes na árvore de Natal? A árvore de Natal remonta à árvore de Thor, né? Que para os nórdicos também a árvore era um dos símbolos de Thor, né? Thor. Só que era o carvalho, né? Era o carvalho, não era o pinheiro. Quando começou a ter a presença dos católicos, começou a dominação dos cristãos sobre a cultura viking, o carvalho foi sendo substituído pelo pinheiro, né? Então, aos poucos, não se cultuava mais o carvalho, que era uma árvore sagrada de Thor, e sim passou-se a cultivar até a memória do pinheiro, que é uma das árvores que resiste mais ao inverno. Então esses povos nórdicos levavam um pedaço do pinheiro, um galho ou o bico do pinheiro, para dentro de casa para ter esse altar, né? Esse lugar assim E a árvore representa muito esse eixo do mundo, né? A árvore da vida. A árvore né? da vida, todas essas simbologias assim também de resistência, de renovação, para atravessar aquele inverno, que é um período, xamanicamente falando, né? De recolhimento, de um momento mais difícil de se atravessar, que a natureza, ela judia um pouco a gente, né? Essa palavra não é muito boa, mas ela machuca, assim, né? Porque é um período que tem muita escassez, né? E a ideia também lá que a gente falou no começo do nosso canal, da ideia de Perséfone, né? Que inicia o inverno, então... E também tem o calor, né? Aí a imagem da árvore e da madeira para dentro de casa, né? Para trazer o calor e a esperança dessa renovação. Né? As maçãs também representam isso, né? Que é o alimento ali, a maçã é uma fruta que ela dura também. Que se enfeitava, né? Essa árvore com maçãs, né? Com maçãs, frutos, né?
Então as bolinhas de Natal que a gente tem hoje remete a essas frutas, especialmente maçã também, que é uma fruta do frio, né? Que ela era enfeitada, né? As maçãs enfeitavam essa árvore da esperança, vamos chamar assim, que antes não tinha esse Natal, festejo de Natal, né? Isso ainda na cultura viking, na cultura nórdica. E aí, com a chegada dos cristãos, essas festas, né, como foi uma estratégia adotada pela Igreja Católica em quase todos os lugares do mundo, de ir se misturando com a cultura local, de havendo um certo sincretismo com as festas locais, e aí essas festas nórdicas foram se transformando, né? E eu não sei se naquela época já se dizia que Jesus Cristo tinha nascido em 25 de dezembro, porque ninguém garante muito isso, né? Ainda tem isso, gente, porque, na verdade... Tá escrito na Bíblia isso? Eu não sei. Tá escrito dia 25 de dezembro. Não. Primeiro que era outra contagem de tempo, né? Então outro calendário, não sei. Não, essa data ela vem por causa do solstício de inverno, justamente, né? No hemisfério norte, né? No hemisfério norte. A gente podia aqui no Brasil, a gente podia fazer uma festa de solstício de verão, né? Porque a gente come aqui, a gente tem o pinheiro em pleno dezembro, né? A gente tem nozes e castanhas e coisas que estão muito relacionadas a uma época que vem de da inverno, né? nossa herança portuguesa, né? Que é do hemisfério norte. Então, a nossa cultura europeia que chega para nós, assim como muitas outras festas que a gente tem no Brasil, é da parte da nossa cultura portuguesa europeia, né? Então, aí essa cultura que foi se transformando desde dos elementos nórdicos aí, dessa história da El que Maravilha que a Ju contou, né, desse rito de passagem xamânico, desse jovem que traz o presente, que é a carne do urso, né, para trazer o sustento para essas famílias. Trazer o alimento, né? Depois esse o São Nicolau que vem trazer os presentes jogados na chaminé, né, para as crianças. Tem uma coisa que é interessante na figura do São Nicolau, que é o São Nicolau, depois ele tem um ajudante, porque afinal de contas eram muitas crianças e o pacote era muito grande, então um velhinho não ia poder fazer tudo sozinho. E aí tem uma figura que é o ajudante, que é o Krumpel. Essa figura do ajudante é bem controversa. Bem controversa. Porque, inclusive, tem alguns países da Europa que ainda... Fizeram manifestações. Fizeram uma manifestação contra a presença desse ajudante que eles colocam na figura de um negro, né? Porque todo o serviço meio que braçal da confecção dos presentes, da entrega dos presentes, de descer e subir a chaminé, ficava sobre uma figura negra, né? Então é uma figura um pouco controversa que estão questionando um pouco, mas ela é associada à figura de um diabo mesmo, na sua origem. Né? Que era uma estratégia, um método pedagógico para fazer com que as crianças se comportassem. Porque se elas se comportassem, Papai Noel São Nicolau, traria. É porque ainda não se falava em Papai Noel. Não, era São Papai Nicolau. Noel, a gente vai chegar lá. E o São Nicolau, a festa era comemorada dia 6 de dezembro. Sim. Em determinado momento é que eles aproximaram as duas festas e aí juntou Papai Noel, São Nicolau, com o nascimento de Cristo, né? Então, meio que eles reuniram as duas coisas isso na mesma... mesma... Foi um pouco depois, tá, gente? Já deu outro salto de novo, mas tudo bem. Então, ali, essa figura que ela falou, desse ajudante, tá associada também a essa polaridade de bem e mal, porque bom e ruim. E aí, a cultura europeia, né, acabou cometendo mais essa gafe, assim, de associar isso a uma figura negra, então por isso que está sendo revisto essa personagem como uma figura negra, né? Então, essa figura desse ajudante, que está associada a um demônio, ela viria num complemento à figura do Papai Noel, no oposto complementar, que se o São Nicolau presentearia as crianças bem comportadas, como a Ju falou, um recurso didático pedagógico, né, daquela cultura popular europeia, e que se a criança não se comportasse, o Krampus ia levar, tipo o Homem do Saco, o Bicho-Papão. Então é interessante essa... Eu, pelo menos, fui educado muito com isso, né? Se não se comportar, o bicho-papão vai te pegar. Então ainda tem esses resquícios, né, das culturas populares. Daí a gente chega, já no século XIX, né, na América do Norte, começa a se popularizar alguns festejos de São Nicolau, que chega com o nome de Santa Claus, né? Então ali... Por causa dos noruegueses, pela forma como os noruegueses nomeavam essa figura, né? Esse santo. Então a festa de São Nicolau vai se transformando, né, com o nome de Santa Claus. E aí no começo do século XX, né, com mais um novo ciclo aí do capitalismo, né, a Coca-Cola, né, Ju,
a Coca-Cola acaba Faz. associando essa figura desse bom velhinho Tem uma... a um Papai Noel, que é o velhinho que vai presentear as crianças, né? E que chega ali com essa uma parte imagem menos religiosa e uma figura mais, enfim, um produto, né? Que ele chega apresentando um produto para uma criança, que é a publicidade, não é? O que acontece é que alguns tempos antes assim dessa publicidade, circula no dia do Natal justamente um poema contando um pouco da história do São Nicolau da Chaminé, sobre um bom velhinho que vem e oferece presentes para as filhas e tal, para as filhas de um mercador, e aí esse poema ele fica muito popular, e essa figura ela ganha um novo lugar na cultura, né? E aí a Coca-Cola, com essa popularidade dessa figura, no ano seguinte reestrutura esse santo. Ela dá uma popularizada um pouco, tira ele da túnica de bispo, põe um casaco vermelho ao invés de uma túnica, ao invés daquele chapéu episcopal, põe um gorrinho e oferece como presente uma Coca-Cola para uma garotinha. O poder da publicidade, né? E aí lançou-se esse novo Papai Noel, protagonista do capitalismo, que é o Papai Noel. Mas o Natal não é só feito do Papai Noel, ele e a gente quer trazer festa de Jesus Cristo, gente. Essa importância aí para quem acredita, para quem é cristão, né? Essas festas cristãs do Natal, que é o momento do nascimento e renascimento de Cristo, assim, né? Como se todo ano a gente renovasse esse nascimento, né? A gente se renova junto com o nascimento de Cristo. Que tem a ver com esse momento da renovação astrológica, por causa do solstício, né? Tem a ver com Dioniso na Grécia Antiga, que é um deus que alguns estudos fazem essa relação sincrética de Dioniso com Jesus Cristo. Um estudo bem interessante também. Em qualquer momento a gente pode fazer um episódio sobre isso também, que é o deus do teatro e o deus da renovação, que é associado também ao Cristo. Então, nesse momento, né, essa grande renovação que o mundo vai vivendo, então a gente deseja que 2020 se renove para 2021, que a gente consiga fazer um ano muito mais iluminado, mais saudável, mais próspero, evoluído, de consciência aí sobre todos os aspectos, cada vez mais apurada. Que a gente tem aprendido, né, durante esse tempo de 2020, durante essa pandemia. Então a gente se renove com esse dia. Se inscreve no canal, dá o seu like. Gostaram? E vocês gostaram dessas histórias? Vocês conhecem outras histórias? Se vocês tiverem outras histórias, comentem aí pra gente, porque a gente adora pesquisar sobre esse assunto. E a gente gosta muito. Escrevam as versões que vocês conhecem, de São Nicolau, Santa Claus, do Papai Noel, de Jesus, essa correspondência astrológica, sincretismo. A gente vai adorar bater esse papo com vocês, pelos comentários. A gente vai dar uma pausa, né, entre Natal e Ano Novo. A gente volta então no dia 6 de janeiro. No Dia de Reis. No Dia de Reis, com um episódio especial sobre esses festejos também. Então, bom ano. Bom ano. Bom Natal, feliz Ano Novo. Tudo de bom. Até. E aí, no começo do século XX, já com um novo momento do capitalismo, né? Então, ali no começo do século XX, já